Quando eu era uma criança, desde uns 3 até uns 7 anos, eu costumava ver, e ficava mortificado com essas pessoas baixinhas e esquisitas, que eu via de vez em quando. A melhor forma que eu consigo descrever elas é tendo um corpo humanoide, entre 1 metro e 1,5 metros. Os rostos até pareciam com o de um humano, mas eram todos queimados, com o que parecia batom vermelho na boca e nos olhos, para esconder as áreas queimadas. E eles vestiam umas roupas prateadas de uma peça só, parecidas com pijamas. Geralmente eu os via quando eu estava sozinho na cozinha, ou quando estava cagando. Mas, às vezes, eles apareciam na sala quando a família toda estava presente. A memória mais antiga que eu tenho deles é quando eu tinha uns 3 ou 4 anos. A minha família morava em Los Angeles na época. A memória mais recente foi quando eu tinha quase 8 anos, e minha família já tinha se mudado para Guadalajara, no México. Eu era visitado com mais frequência quando morava em Guadalajara. Quando isso acontecia, eu lembro que tudo ficava escuro, como se alguém estivesse apagado as luzes, e a única coisa claramente visível eram eles. Eles geralmente só ficavam me encarando, ou tentavam encostar no meu rosto. Em algumas vezes, eu estaria com a minha família e as luzes iriam apagar. Tudo ao meu redor desaparecia, e logo logo eu estaria cercado por aquelas criaturas. Algumas vezes, por vários minutos. E depois eles desapareciam e as luzes voltavam, e todo mundo voltava também, fazendo a mesma coisa que estavam fazendo antes de escurecer. Como se eles fossem congelados no tempo, e eu fosse para um plano diferente. Quando eu morava na Califórnia, uma vez eu fui arrastado pelos calcanhares para fora da cama, e puxado para um buraco vermelho na parede. Eu lembro de ouvir minha mãe dizendo algum tipo de oração, e depois as luzes ligaram, e ficaram uns símbolos fluorescentes estranhos na parede. Pareciam selos. A minha família era muito religiosa. Depois de ver essas coisas por anos, minha família decidiu que era melhor contar para a igreja, para que eles pudessem rezar por mim, na esperança de que aquelas coisas sumissem. Estranhamente, eu lembro de ir para a igreja um dia, em Guadalajara. Minha família, e várias outras pessoas, ficaram ao redor de mim, segurando meus ombros e minha cabeça, enquanto o padre fez uma oração. Eu me lembro de sentir um enjoo, e comecei a vomitar na frente de todo mundo. Eu não lembro de sentir nada além de enjoo, mas, desde aquele dia, eu nunca mais vi aquelas coisas de novo. Até hoje, eu não sou uma pessoa religiosa nem espiritual, mas minha família ainda é. E eu não tenho nenhuma explicação sobre o que foi aquilo. Eu tenho 35 anos agora, e, até hoje eu me lembro do que aconteceu, e tento explicar, mas não consigo pensar em nada. Isso é bizarro. Por acaso a sua família viu eles também? Quando você foi puxado, a sua mãe viu, ou só te contou algo depois? Minha mãe disse que ela me colocou na cama, e estava limpando a cozinha e a sala. Ela disse que escutou o que parecia uma briga no meu quarto, e eu chorando. Ela abriu a porta, e o quarto estava completamente escuro, e a luz não ligava. Mas ela conseguiu ver pela luz do corredor que eu estava sendo puxado, e foi aí que ela começou a rezar. Ela não viu nada fora do normal no quarto, o que deixou ainda mais esquisito. Em algum ponto da oração, as luzes voltaram, e eu contei para ela que estava sendo arrastado pelas pessoas queimadas. Eu contei para ela do buraco na parede, que também tinha desaparecido. Mas ela não conseguiu ver. Quando eu estava explicando para ela o que eu vi, foi aí que eu comecei a ver uns símbolos verdes brilhantes na parede. Eles eram bem fracos, como aqueles negócios verdes que brilham no escuro, quando ficam num lugar bem iluminado. Ela até me deixou desenhar na parede com um lápis, para ela ter uma ideia do que eu vi. Ah, foi mal, não respondi a primeira parte da sua pergunta. Ninguém mais conseguia ver eles. O resto da minha família dizia que, de vez em quando, a gente estava se divertindo, que eu estava rindo, e do nada eu começava a gritar e chutar o ar, e começava a chorar. Eles não conseguiam ver nada, mas eles não conseguiam explicar por que eu tinha essas mudanças de humor. Até um dos meus tios, que é médico, não conseguiu explicar por que eu me comportava assim tão de repente. Ele me viu fazendo aquilo várias vezes, e eu já fui no consultório dele, e até vi outros médicos. Mas eles não acharam nada de errado comigo.